O sistema de processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho está avançando em todo o país. Em Rondônia e Acre, já está implantado em 70% das unidades. Como a advocacia está se adaptando ao novo sistema? Vamos saber também sobre a criação do funcionamento da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. Para falar sobre estes assuntos, eu vou conversar com o conselheiro federal da OAB, Elton Assis, e com o procurador adjunto da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, Raul Fonseca, agora do Justiça e Cidadania. O Sistema de Processo Judicial Eletrônico, o PJE, no âmbito da Justiça do Trabalho, tem exigido treinamentos e esforços para adaptação à nova realidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Rondônia e Acre, tem sido parceiras importantes no sucesso de implantação do sistema no TRT da 14ª Região. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre esses assuntos e esses parceiros, o que dizem respeito à advocacia e o judiciário. Com os nossos convidados, Elton Assis, ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, e também Raul Fonseca, procurador adjunto da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. Então sejam bem-vindos aqui ao Justiça e Cidadania. Doutor Elton, seja bem-vindo. Obrigado, Celso. Quero agradecer o convite por estar aqui hoje, cumprimentar todos os telespectadores desse programa. Doutor Raul, agora assumindo essa importante posição também, né, como procurador adjunto. Na verdade, essa procuradoria veio num momento extremamente importante da atuação da OAB. E ela preenche uma lacuna no sentido de dar efetividade às garantias das nossas prerrogativas, que na verdade não são nossas, né, Celso? As prerrogativas do advogado é uma prerrogativa da cidadania. Então havia necessidade de a ordem ter um órgão que coordenasse e desse efetividade à luta da defesa das prerrogativas, que é um tema muito caro a todo advogado. Agora, doutor Elton, na verdade o TRT da 14ª Região já implantou em 70% das varas do trabalho e unidades da Justiça do Trabalho, né? E como os advogados estão se adaptando a essa nova realidade de tecnologia? Bem, Celso, eu costumo dizer que o processo judicial eletrônico é um caminho sem volta. E a advocacia brasileira, ela não é contra o processo judicial eletrônico. Ela acha que o processo judicial eletrônico tem que ser implantado, né, mas de uma maneira não assodada, certo? Respeitando os princípios de acesso à justiça, né? Ou seja, que o processo judicial eletrônico não possa ser implementado sem que, com isso, possa se impedir o cidadão de ter acesso à justiça. Mas, por outro lado, nós temos que observar que aqui em Rondônia, a interação que está havendo entre a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Rondônia, e o Tribunal da 14ª Região tem amenizado e muito isso, né? Ou seja, o processo judicial eletrônico tem sido implantado, a Ordem tem se feito presente também junto com o TRT, efetivando os treinamentos necessários e adequados para a advocacia, para que o advogado possa conhecer como é o funcionamento do sistema, para assim poder operar na Justiça do Trabalho. Inclusive a OAB de Rondônia, como a OAB do Acre, participa de um comitê gestor regional, né? Exatamente essas discussões, né? Todas essas questões que podem surgir ao implantar o PJE são trazidas por esse conselho e a OAB tem assento nesse conselho regional aqui e junto com a OAB do Acre, e tem sido importante. E esses treinamentos, né, doutor Elton, que a OAB tem sido uma parceira importante do TRT ao longo desse estado de Rondônia todo, exatamente para fazer com que o advogado compreenda, né, e também se adapte. Sem dúvida alguma, Celso. É nobre a iniciativa do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região em convidar um membro da Ordem dos Advogados do Brasil para participar desse comitê de gestão, que nesse caso específico, pela importância da situação,
Quem está representando a seccional de Rondônia é o nosso presidente, Dr. Andrei Cavalcante, e que com esse trabalho a gente pôde amenizar, né, algumas dificuldades que estavam sendo experimentadas pela advocacia rondoniense e, além disso, né, a Ordem está promovendo, já promoveu em praticamente nas principais cidades do estado de Rondônia, treinamentos efetivos visando capacitar os advogados para operar esse novo sistema. É uma novidade, né? Nós temos que reconhecer isso. Para o advogado, isso é uma novidade, né? Nós estávamos conversando antes de vir aqui até o programa, eu com o Dr. Raul, isso é similar até quando o processo deixou a fase escrita e passou para a máquina de escrever. E logo depois, tempos depois, a gente passou da máquina de escrever para o computador. Então, o advogado ele precisa ter... E agora o processo já está no tablet. Agora está no tablet. Então, o advogado ele precisa saber ter as informações necessárias, se capacitar para operar essa nova ferramenta, que é uma ferramenta muito importante, nós não podemos deixar de esquecer isso. É uma ferramenta que vai promover maior celeridade no andamento dos processos e a melhor distribuição de justiça. Aproveitando aqui que o Dr. Raul de Rondônia, né, e também está lá junto no Conselho Federal nessa importante procuradoria. E Dr. Raul, com relação à Procuradoria de Defesa de Prerrogativas, hoje ela tem uma atuação, lógico, na OAB Nacional do Conselho Federal e tem essa parceria com as seccionais, tem os tribunais das seccionais que participam coligados? Pois não. Na verdade, a OAB é na prática, uma grande federação. As seccionais têm autonomia. O Conselho Federal não tem o poder de direcionar ordens para as seccionais. O que nós temos feito com a criação da Procuradoria Nacional, muitas vezes são parcerias, porque a atuação da Procuradoria, ela se dá em Brasília, Distrito Federal. A nossa atuação, ela está adstrita, grosso modo, aos tribunais superiores e aos conselhos superiores, CNJ, CNMP e demais conselhos. Ocorre que com a criação da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas, através da resolução número 1 da atual gestão, e aí a importância que os telespectadores podem aferir, né, da criação dessa Procuradoria, com a criação da Procuradoria foi criado o Sistema Nacional de Defesa de Prerrogativas, que composto por quem? Pela Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativa, que já existia, a nova Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativa, que foi criada para dar efetividade às decisões do Conselho e da Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas, juntamente com as seccionais. A nossa intenção, a nossa aspiração é que, como foi criada a Procuradoria Nacional, sejam criadas no âmbito das seccionais as procuradorias regionais. E aí uma novidade, para conseguir esse intento, em 2 de outubro nós tivemos o primeiro Encontro Nacional de Defesa de Prerrogativa, que congregou as 27 seccionais, as 26 do Estado e mais o Distrito Federal. Não é? Nesse encontro foram debatidos nossos problemas, nós pudemos aferir como são díspares as dificuldades enfrentadas pelas seccionais, tem seccionais mais problemáticas, menos problemáticas, nós estamos traçando um panorama e já está marcado um novo encontro, o segundo encontro no dia 6 de abril no Conselho Federal da Ordem. Visa o quê? Qual é a finalidade desses encontros? É justamente essa interação, Conselho Federal com as seccionais, mas sem intervir nas seccionais, dada a sua autonomia. Tá certo, nós vamos a um breve intervalo e eu estou conversando com o Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Elton Assis, e também com o Procurador Adjunto da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, Raul Fonseca. E o tema do programa aqui é falando exatamente sobre esse relacionamento entre a advocacia e o judiciário, sobre o aspecto do processo judicial eletrônico e tantas outras questões que envolvem exatamente a administração da justiça. A gente vai em um breve intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta e eu estou conversando com o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Elton Assis, e também com Raul Fonseca, que é procurador adjunto da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. E eu gostaria de continuar perguntando aqui para o doutor Raul com relação a qual é o papel da Procuradoria de Defesa de Prerrogativas. Parece que o nome em si já diz, mas eu gostaria que o senhor esclarecesse aos nossos queridos telespectadores. Então, na verdade, a nossa Procuradoria ela é formada por um Procurador Nacional, o adjunto, e nós temos hoje, na nossa Procuradoria, 4 advogados contratados exclusivamente para promover defesa de prerrogativa. Qual é a nossa função? Qual é a nossa função? A nossa função é atuar junto aos tribunais superiores, como já dito até no bloco anterior, fiz menção. Em que sentido? Nos tribunais existem processos que atingem, que advogado no exercício da sua profissão, muitas vezes sofrem uma determinada persecução penal. É nosso papel ir aos tribunais superiores, notadamente ao STJ, ajuizarmos, habeas corpus, sustentações orais em defesa desses colegas, e no âmbito do CNJ e do CNMP, os demais tribunais, conselhos superiores, acompanhar representações oriundas das seccionais, obviamente quando essas seccionais nos solicitam esse acompanhamento, dado a sua autonomia, e também protocolar representações oriundas do próprio Conselho Federal junto a esses conselhos, visando a defesa das prerrogativas, ou seja, todo aquele advogado que sofre uma afronta às prerrogativas estatuídas no artigo 7º do Estatuto da OAB, é nossa função ir em socorro e, se for determinado pelo Conselho Federal ou pela Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativa, nós darmos efetividade a essas decisões junto a esses conselhos e aos tribunais. Tá certo. Voltando um pouquinho aqui para o doutor Elton Assis, o conselheiro federal aqui. Doutor Elton, com relação ao PJE, lógico que é importante frisar até alguns detalhes. Hoje, para o que o advogado tenha acesso ao processo ao PJE, ele tem que ter a certificação digital. E como anda essa questão, esse trabalho da OAB com os advogados com relação a essa missão que é fazer o seu cadastro na certificação digital? Pois bem, Celso, a seccional de Rondônia teve uma preocupação muito grande com relação a isso. Ou seja, ela estabeleceu a possibilidade do advogado buscar certificação digital através da própria ordem, né? E, buscando a certificação digital pela ordem, a ordem está doando tokens, os tokens necessários a que ele faça a utilização dessa certificação digital. Só para você ter uma ideia, houve um trabalho intenso de divulgação sobre essa questão. Até o final de 2012, haviam apenas 70 certificações digitais. Em todo o Estado? Em todo o Estado. Hoje, nós concluímos 2013 com mais de 1.000 certificações digitais. É um salto. É um salto significativo e a intenção desta gestão, da diretoria da Ordem, eu posso falar em nome da diretoria da Ordem, que a intenção é buscar quase 100% dos advogados hoje em exercício com a certificação digital. Mas hoje, advogados em Rondônia aptos junto à OAB, chega a 3.000, 4.000? Qual é o número? Teria? Hoje nós temos... atuando, né? Porque tem muitos que não atuam. Isso, nós temos hoje, as inscrições na ordem já superam o número de 6.000 inscrições. Mas inscrições ativas, exatamente, ativas, que tem muita gente que pediu suspensão da sua inscrição, tem outros advogados que faleceram, por uma série de razões. Hoje nós teríamos em torno de 4.000 inscritos ativos, E só em um ano, com o trabalho, nós tivemos mais de 1.000, um salto de 70 para 1.000. E nós vamos buscar atingir 100% desses advogados. Não, e aí já percebe-se a compreensão do advogado, né? Que ele precisa
ele precisa se aproximar da tecnologia, precisa se inteirar com o que acontece, porque é um caminho, como você falou, sem volta. É um caminho sem volta. A certificação digital é um instrumento necessário para ele operar, né, através do processo judicial eletrônico. Sem a certificação digital ele não vai conseguir fazer isso. Então, a Ordem está disponibilizando isso. Né? Inclusive um suporte para os advogados, para tirar dúvida. Isso. Né? Nós estamos implementando agora, inaugurando as salas de inclusão digital em todo o estado. Né? Em todo o estado de Rondônia, sala de inclusão digital. Ou seja, essa sala vai ser aparelhada com mobília adequada e com equipamentos de ponta, permitindo que o advogado, ali nesse centro de inclusão digital, ele possa exercer seu mistério de forma adequada. Né? E também, como eu volto a repetir, né, e insistir nisso, que a Ordem está promovendo a capacitação desses advogados. Isso é muito importante. A intenção da Ordem é levar, né, o treinamento do processo judicial eletrônico a todos os advogados. Já fizemos isso praticamente nas principais cidades do estado de Rondônia. Então, se me permite, todos nós sabemos que a nossa seccional é uma seccional pequena. Enfim, nós estamos longe de advogados, do grande, exatamente, e pequena em recursos financeiros. Então, esse trabalho que tem sido feito, muito com pouco. Esse trabalho que está sendo realizado pela seccional é um trabalho que exige um esforço muito grande. Porque nós temos poucos recursos financeiros, mas nós estamos com o apoio, inclusive, da nossa Caixa de Assistência. Nós não podemos deixar de citar o apoio muito forte da CAARO. A união CAARO-OAB tem possibilitado a realização desse trabalho que o Dr. Elton acabou de expor. Isso é algo que precisa ser consignado, porque muita gente pode pensar que é muito fácil. Mas para nós, com uma seccional pequena, não tem nada fácil. Muito esforço, muito sacrifício. E aqui o estado de Rondônia é uma extensão territorial que realmente, aqui de Porto Velho a Vilhena, por exemplo, dá 700 quilômetros. Então não é uma coisa simples, né? E vale o acréscimo, viu, Celso? Nós temos que destacar também a participação da Aronatra, a Associação dos Advogados Trabalhistas, que está fazendo um trabalho conjunto com a Ordem, com a Seccional de Rondônia, né, e tem contribuído muito nesse processo de capacitação dos advogados. E um detalhe que eu não posso deixar de revelar, né? Se você pegar hoje proporcionalmente, né, tem um levantamento feito a nível do Conselho Federal, Rondônia é a terceira seccional que mais efetivou certificação digital. Então hoje, dentre todas as seccionais, Rondônia está em terceiro lugar. Proporcionalmente. Olha. Proporcionalmente, óbvio. Então isso aí são notícias boas de Rondônia. Rondônia tem notícias boas. Essa é uma delas. Nós vamos para mais um intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre o escritório corporativo, que é uma parceria também muito importante da Justiça do Trabalho com a seccional da OAB, tanto de Rondônia quanto do Acre. Os escritórios corporativos, que daí os nossos convidados vão falar no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta agora para o terceiro e último bloco. Eu estou conversando com o conselheiro federal da OAB, Elton Assis, e também com Raul Fonseca, que é procurador adjunto da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB. Falamos no bloco anterior sobre o escritório corporativo e também já falamos sobre certificação digital e tantos outros assuntos. Mas nós voltamos aqui um pouquinho com relação aos escritórios corporativos, né, doutor Elton? Hoje a OAB, a seccional de Rondônia, a exemplo do Acre também, mas nós estamos falando mais aqui focado em Rondônia, existem esses vários escritórios corporativos ao longo do estado também, né? Isso, Celso. Os escritórios corporativos, né, decorrem de um convênio firmado entre o Tribunal Regional da 14ª Região com a seccional de Rondônia. O que é o objetivo do escritório corporativo? Como você sabe, na Justiça do Trabalho, o trabalhador pode buscar diretamente a justiça sem a utilização do advogado, é o chamado jus postulante,
ou seja, ele pode ir diretamente ao Poder Judiciário, registrar a termo os seus pedidos e o processo vai correr sem a participação do advogado. O TRT, preocupado com isso, juntamente com a seccional, firmou um convênio com a OAB, visando estabelecer o escritório corporativo, onde esses trabalhadores são atendidos por um advogado e orientados, e a partir daí ser implementado uma medida judicial onde se possa buscar todos os direitos daqueles trabalhadores, ou seja, ser realizado por um profissional habilitado e preparado para isso, né? Isso tem trazido, né, grandes benefícios aos trabalhadores. Por quê? Digo isso por quê? Porque muitas vezes o trabalhador vai lá e pleiteia um direito dele e muitas vezes esquece que desse direito decorre uma série de outros benefícios trabalhistas que ele poderia... Ele acaba não pedindo. Ele acaba não pedindo. Então, com a participação do advogado, ele tem um ganho com relação a isso e, de uma certa forma, também este convênio facilita, né, e ajuda o advogado que está com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho. Então, os jovens advogados. Os jovens advogados, ou mesmo aquele advogado que ficou temporariamente fora da profissão, da advocacia, por algum motivo que seja. Então, o escritório ele beneficia tanto o trabalhador como o advogado. E acrescento também que a própria Justiça do Trabalho, os membros da Justiça do Trabalho têm reconhecido que a participação do advogado nas audiências, né, tem facilitado muito o processamento e o andamento dessas audiências. Quando a audiência ocorre sem a participação do advogado, ela fica muito mais lenta, muito mais dificultosa. Às vezes até mesmo para equilibrar um pouco. Isso, até para equilibrar a relação. Né? Exatamente. Porque às vezes tem processos que uma demanda não parece complexa no início, mas pode realmente virar uma execução, enfim, e aí parece que o trabalhador fica prejudicado. Me parece que o trabalhador, indo só à audiência, sendo que a outra parte acompanhada do advogado, é totalmente desigual e me parece que o magistrado fica numa situação muito difícil, muitas vezes. Então, o escritório corporativo possibilita, né, um equilíbrio entre as partes, o que favorece o trabalhador, favorece a justiça e, obviamente, favorece esses jovens advogados ou aquele advogado que eventualmente se deixou a ordem e ajuda essa reinserção, inegavelmente. Existe um honorário, mesmo que menor, mas existe um pequeno honorário. Isso é outra situação importante, que os honorários eles eram fixados em 12%. E agora, na renovação do convênio, o próprio tribunal foi sensível aos pleitos da seccional. Esses honorários foram fixados em 15%, uma forma de valorizar também o trabalho do advogado. E, Celso, vale lembrar também que o tribunal cedeu agora um espaço específico para o funcionamento do escritório corporativo, que vai ser ali no térreo... Na capital, né? Capital, em Porto Velho, ali no térreo da 6ª Vara, da 6ª, 7ª e 8ª Vara. E a ordem está mobiliando esse espaço, colocando os equipamentos de ponta para possibilitar o melhor atendimento do trabalhador que vai ali, né, e também o exercício profissional daqueles advogados que vão lá agora militar. Em Porto Velho, então, onde estava no Shopping Cidadão, né? Isso. Que fechou para a reforma, agora ele foi para o prédio onde funciona a 6ª, 7ª e 8ª Vara, Marechal Deodoro, com Afonso Pena, aqui no centro de Porto Velho. E nas outras cidades, ela está próximo das varas do trabalho. A previsão de entrega do prédio já todo mobiliado, a sala toda mobiliada, com todos os equipamentos, é para o primeiro trimestre deste ano, certo? Então, o funcionamento deve começar a ocorrer dentro do primeiro semestre desse ano, e a ordem e o tribunal possivelmente vai estar divulgando isso para toda a comunidade, toda a sociedade, a partir de que dia estará efetivamente funcionando lá. Então, está aí, para acompanhar. E agora, só para a gente fechar o programa, com relação à capacitação dos advogados, tanto para atuar no escritório corporativo, né, quanto também
né, por parte da Procuradoria de Defesa de Prerrogativa, né, doutor Raul? O senhor me falava aqui no intervalo que a ideia é fazer cursos, enfim, debates para melhor capacitar esses advogados. Também para atuar no escritório corporativo e com relação às defesas. Gostaria que o senhor comentasse. Na verdade, essa temática de defesa de prerrogativas, ela não é explorada nos bancos escolares, né? Nas universidades, nas faculdades. Não se toca muito no assunto e, a bem da verdade, muitos advogados recebem a carteira da ordem muitas vezes sem ter a exata noção do que significa as prerrogativas profissionais. Essa é uma realidade. Pensando nisso, nós da Procuradoria estamos viabilizando junto às seccionais, e eu particularmente estarei encaminhando isso proximamente à nossa seccional, a ideia de que sempre que houver entrega de carteiras, aqueles aprovados no exame de ordem, necessariamente deverão participar de um curso a respeito da defesa de prerrogativas, de todas aquelas nuances que cada um dos incisos lá do artigo 7, do conteúdo efetivo, até onde pode ir, onde não pode ir, porque existe muito isso. O advogado sai sem essa noção, não só até onde exigir o respeito às prerrogativas e até onde também respeitar as prerrogativas. Exatamente. Ou dos magistrados, ou do Ministério Público, ou dos agentes de segurança pública. Existe esse descompasso. Para não haver excesso nem Exatamente. Nem de um lado, nem do então outro, a nossa ideia é justamente encaminhar essa proposta para a seccional, onde esses novos advogados deverão participar desse curso preparatório, né, onde nós tentaremos dar minimamente a ideia do que é a defesa de prerrogativa, quais são os efetivos direitos dos advogados, agora também quais são os efetivos deveres de nós advogados, que nós os temos, com certeza. Muito importante isso. Eu passo aqui para as considerações finais, para a gente, agradeço ao doutor Raul, agradeço ao doutor Elton também, mas eu passo aqui as considerações finais, doutor Elton, com relação a essa capacitação, por exemplo, para o escritório da OAB e também as suas considerações aqui com relação ao nosso bate-papo de hoje. Ok, Celso. Eu queria só acrescentar nessa situação que o Raul colocou, de que do curso de capacitação, né, envolvendo a questão das prerrogativas, né. Além disso, né, a nossa Escola Superior de Advocacia, a ESA, né, ela vai promover cursos para ministrar, né, a questão das defesas das prerrogativas, né, mas também vai ministrar cursos, certo? Colocando a questão, certo, da ética e disciplina. Que são duas coisas extremamente importantes. O advogado que fala... tem tudo a ver. Né? A ordem se preocupa tanto com a defesa de prerrogativa, como também com a ética e disciplina. Tá? Hoje é fundamental que o advogado haja dentro dos limites estabelecidos pelo nosso Código de Ética e Disciplina. Nós queremos ter bons profissionais. Tá? Então vamos fazer um trabalho de defesa das prerrogativas, ou seja, conscientização, né, com relação às prerrogativas, mas paralelo a isso também é a intenção da ordem, já quando o advogado recebe a carteira, se possível, ele já receber ali de imediato já uma palestra sobre as suas prerrogativas e também as suas obrigações de cumprir o Código de Ética e Disciplina. Até exemplo da posse que no ano de 2013 teve 17 magistrados que tomaram posse na 14ª. Então o presidente do tribunal ele já entrega um código de ética da magistratura e a carteira funcional do novo magistrado. Quer dizer, é importante esse gesto, quer dizer, simbólico, mas de fundamental importância. Eu quero agradecer aqui, no programa de hoje, eu conversei com o Dr. Raul Fonseca, que ele é procurador adjunto da Procuradoria Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB, e também ao Dr. Elton Assis, que é conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradeço também a você pela sua audiência e até o próximo encontro.